Lembra do gato preto do outro vídeo? Então, não é esse. Eu tenho 3 gatos pretos. Esse é o Apolo. Nem Apolo. Nem Apolinho. Nem Apolinho. Tá fazendo merda aí, cara. Pedro é o caçula. Você é o caçula. Esse aqui é o Joey. Oi, amor. Você tá todo sujo de lama, Joey. Já sabe, né? O banho vem aí. Isso aqui é um pé de noni. Noni é uma parada que fede muito, mas os outros falam que faz super bem pra saúde. Minha mãe bate pra tomar. Preparação, aí você só bate na bola. Vai. Desce e bate. Só devagar. Isso, de novo. Isso. Vou ver, força. Isso. Golpeia a bola, vai. Fecha a mão, sim, e bate na bola. Seu cabeça de ovo. Olha eu aqui de novo. Eu não sei se vai ficar com muito eco. Eu tô no quarto do meu irmão. Meu pai tá fazendo aqui o quarto dele. Eu tô aqui porque tá muito quente hoje, né? Nos últimos vídeos vocês viram que estava nublado, depois ficou chovendo. Pois bem, Rio de Janeiro voltou ao seu normal, que é um calor infernal. Bom, o assunto de hoje, que me fez pensar muito, é sobre como a gente se encolhe, como a gente se evita para caber, né, dentro de situações, dentro de relacionamentos e dentro de lugares que não nos cabe mais. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo também só relacionamento amoroso. Eu passei por alguma dessas situações, né? Acredito que na vida a gente sempre tem situações parecidas, né? A gente só passa de maneiras diferentes, mas as situações são as mesmas. Eu já passei isso em trabalho, né? Em insistir. Eu vou contar a história de um trabalho que eu entrei há muitos anos atrás e eu era muito boa naquilo que eu fazia. E as pessoas me estimulavam muito, né? Assim, poucas pessoas na empresa, né? Me estimulavam muito, aquelas que eram, né, mais íntimas minhas, para que eu continuasse a dar o meu melhor, porque eu iria ser promovida, hora extra, e lá era banco de hora, né? Faça hora extra, se precisar vir e eu trabalhava 6 por 1, se precisar vir um feriado, venha. Eu lembro que eu estava de INSS uma vez porque eu fiz cirurgia na mama. E aí, na última semana que eu estava de INSS, eu ia voltar na outra semana. A loja estava tendo alguma coisa importante e estavam arrumando, né, as vitrines. E, por um acaso, eu resolvi ajudar, sabe, a arrumar a vitrine. Eu estava ainda de INSS, mas eu fui para a reunião. Teve uma reunião, né? Eu fui para essa reunião e eu fui lá ajudar a vitrine, porque eu achava que aquilo eu estava fazendo, sabe? Porque eu era uma boa profissional. E foi nesse emprego que os meus sintomas de ansiedade e de depressão foram ficando mais fortes. Eu comecei a faculdade nesse trabalho e aí eu queria muito, né? Eu estava conversando na época com o supervisor da área, né, das lojas daquela área. Eu queria que ele me colocasse numa loja mais próxima da minha faculdade ou mais próxima da minha casa, porque a distância era muito grande de tudo. Era longe da minha casa e longe da faculdade. Para quem mora no Rio de Janeiro, eu trabalhava em Madureira, moro em Japeri, né, ainda, e estudava no Meyer. Então era muito contramão. Eu saía de casa e só via a luz do sol quando eu ia do trabalho para a faculdade.
Então, estava muito cansativo e muito estressante. O meu chefe na época, o gerente, né, da loja, era uma péssima pessoa, muito abusivo, tóxico, e te tratava como se fosse um filho, não da maneira boa, da maneira ruim. Queria te dar esporro, lição de moral, e eu nunca levei desaforo para casa. Então eu sempre falei com ele que eu não era a filha dele, para ele falar como ele quisesse comigo, que eu era uma profissional daquela empresa, assim como ele era, que a gente era pago para fazer nossas funções, e que eu estava fazendo a minha, que ele precisava fazer a dele, e que se tivesse alguma coisa que tivesse de desacordo com o meu trabalho, que isso fosse levado para a minha superiora, porque eu tinha uma coordenadora e uma supervisora da minha função, né? O gerente da loja, ele não se envolvia no meu trabalho, o negócio dele era com a loja, e a minha questão era o ambiente da loja, né? A preocupação dele era vendas, a minha era ali o visual e o marketing. E eu lembro que eu até escutei de um menino que era um amigo, né, do trabalho, gostava muito dele, e aí me contaram uma vez que quando eu estava para fazer essa cirurgia no peito, ele falou assim, né, na boca miúda, se eu fosse ela, eu fazia essa cirurgia em outro momento, porque isso vai sabotar a chance dela de ser, como é que se fala? De ser valorizada. Eu não digo nem ele também, né, de ser promovida, porque na época os funcionários eram por tamanho de loja. E aí a minha loja era uma loja, acho que M ou G, se eu não me engano. E era de calçadão, pense na bagunça. E aí eram 2 pessoas por loja. Ninguém parava lá. Eu fiquei lá quase 2 anos. Entrava pessoa, eu já treinava pessoas para outra loja, eu fiquei sozinha nessa loja muito tempo e eu não fui, porque lá quem ficava responsável pela loja tinha um cargo maior, né? E ganhava pouca diferença de salário, mas tinha um cargo maior. E eu entrei naquele cargo ali, né? Porque tinha uma pessoa maior do que eu, e assim que essa pessoa saiu, eu nunca ia para esse lugar. Eu já estava assumindo loja, já estava treinando outras pessoas, eu já estava indo fazer outras lojas e nada acontecendo comigo. E tudo isso foi, sabe, juntando. Eu não estava sendo valorizada na minha loja, eu não estava sendo valorizada no meu trabalho, né, no meu profissionalismo, porque conversando com o supervisor, eu fui muito sincera com ele, falei, olha, eu não me vejo mais aqui nessa loja, né, afinal, a minha relação com o gerente era péssima, então era um lugar assim que estava me fazendo mal psicologicamente, por mais que eu só quisesse entrar, fazer meu trabalho e ir embora, não tinha como, e estava afetando a faculdade, que era uma coisa pela qual eu estava lutando há muito tempo, sabe? E aí eu conversei com ele e falei, olha, a minha ideia era que você pudesse me colocar numa loja mais próxima da minha casa, ou, né, que é mais difícil da minha casa, mas se não fosse, né, se não tivesse como, que fosse do trabalho, da faculdade. Mas não teve como, então eu pedi para ele, né, a gente fez um acordo para eu poder ser mandada embora. E nisso, né, eu fiquei um tempo só estudando, até o momento que o salário, né, o seguro-desemprego estava acabando e tal, a rescisão. E eu precisava de um emprego, né, o pobre não tem como só estudar. Eu precisava de um emprego. E aí, quando eu pensei que não dava para piorar, eu fui para uma loja também com a mesma função, que era visual merchandising, né? Já que eu também, além de jornalismo, eu sou formada em moda. E nisso eu comecei a trabalhar com um gerente que ele era muito tranquilo, nossa. E esse gerente, ele... voltando ainda, né? Antes de eu sair dessa empresa, que eu comecei a sentir no meu coração, sabe, que assim, eu não tinha mais para onde ir, sabe, eu sabia que eu não iria ser promovida, eu não iria para uma loja mais próxima, né, das minhas necessidades, eu não iria ganhar mais, eu não iria ter paz. Então, assim, ou eu me adaptava àquela situação, ou eu saía dela. Eu preferi sair dela. Então é um exemplo de quando um lugar já não nos cabe mais nessa situação. Eu já não cabia mais naquela situação. E
Na época, eu lembro que tinha um senhor que treinava a gente, que ele sabia que eu estava ficando mal psicologicamente, e ele falou assim para mim: por que você não tenta entrar pelo INSS, né, com a questão de depressão e tal, para você ficar encostada? E aí, na época, o preconceito era muito maior, ainda é, né, enorme, e eu reproduzi a frase de que eu não queria esse peso para mim, sabe, de saber que eu estava sem trabalhar, porque eu não estava bem da cabeça, sendo que eu poderia simplesmente sair daquele trabalho. Não sei se foi certo ou não o que eu fiz, mas era o que eu estava sentindo naquele momento e eu saí de lá. Mas voltando para essa empresa, né, que eu comecei. Essa já era um pouco mais próxima da minha casa. Ficava, assim, cerca de 50 minutos de ônibus da minha casa. E aí fui, né, entrei nessa empresa. O gerente era uma pessoa muito tranquila. E assim que eu entrei, essa loja, ela tinha um tamanho muito grande, então eram 3 funcionários para fazer essa função naquele departamento. E aí um funcionário tinha sido demitido, o outro funcionário estava de férias e eu era a novata que estava chegando. Então eu já cheguei nesse ritmo e o gerente foi super, sabe, bondoso comigo, ali no meu treinamento, né, eu fui pegando as coisas do meu jeito, utilizando de outras experiências para dar conta do recado. E, de repente, esse gerente é demitido. E com essa demissão entrou uma gerente que era conhecida como Carrasca, sabe, assim, pelo o nome na empresa. O nome dela na empresa era muito temido. E na época eu lembro que, assim, não tinha nem, eu acho que tinha um mês de empresa, aconteceu o que a gente chama de balanço, né, que é quando a loja fecha para poder fazer o levantamento de tudo que existe na loja, para poder avaliar, né, a quantidade de perda, o que tem em estoque e tal. E aí eu lembro que foi muito pegado nessa loja, porque lá tinha muita noturna. Noturna você entra 10 horas da noite, acho que era 10 horas da noite e sai 6 horas da manhã. Então eu tava assim, já há 2 semanas fazendo noturna, tava acabada porque eu ia pra faculdade, da faculdade eu ia pro trabalho. E quando eu voltei pra minha loja, essa gerente já tava lá e eu fui fazer esse balanço, né, junto com o supervisor, que tava meio que segurando a loja junto comigo, enquanto ela não tinha ido pra função dela. E aí que a minha vida virou de cabeça pra baixo. Ela simplesmente era um inferno com todo mundo. Eu acho que ela tinha um gosto. Ela achava, acho que, uma delícia ser desagradável com todos e qualquer um. E ela não... assim, eu tinha as minhas funções diariamente. Todo dia eu fazia as mesmas coisas. Então, e nessa situação, pense... ninguém foi contratado depois, né? Lembre-se que eram 3. Ninguém foi contratado depois. Esse rapaz que voltou de férias estava naquele sentimento de quero ir para outra loja, quero ser demitido, estava assim, né, nessa situação. Estava fazendo noturnas em outros lugares no meu lugar, enquanto eu ficava lá na loja. Então, eu estava sozinha, fazendo, né, o que eu e mais 2 pessoas fariam, eu estava fazendo sozinha. E ela sabendo, né, que eu ali estava como novata e que a loja estava um caos quando ela chegou, ela foi super assediadora comigo e eu estava fazendo uma função. Eu já sabia o que eu tinha que fazer desde a hora que eu entrava na loja até a hora que eu saía. E ela parava do meu lado e ficava: olha, você está fazendo isso, mas tem que fazer isso, 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 isso. Você terminando isso, tem que fazer isso, 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 isso. Eu sempre falava: calma. Eu sei o que tem que ser feito, vai ser feito. Assim que eu terminar isso, eu vou fazer aquilo, certo? Eu sempre muito educada, sempre muito calma, eu nunca gostei, assim, de atrito, sabe? É aquilo, igual a Inês Brasil, se me atacar, eu vou atacar, mas eu nunca gostei de grosseria, pra mim sempre foi ali no diálogo, diplomacia e tal, pra que o ambiente não ficasse pesado, sabe? E minha situação já estava péssima com ela, e um belo dia... O meu supervisor, né, de área, ele foi levar uma galera, por volta de umas 10 pessoas, para arrumar minha loja, para dar aquele up, né? Sempre tinha isso.
E eu trabalhava para pagar minha faculdade. Então, assim, era sempre uma promessa que eu tinha comigo, que prova, qualquer coisa que tivesse importante na faculdade. Assim, eu só faltei aula na faculdade uma vez, porque minha cidade alagou e eu não consegui chegar na estação. Quando eu cheguei na estação, a estação já estava interditada. Foi a única vez que eu faltei à faculdade. Então, mereci uma estrelinha dourada. Botar na cabeça. Então, eu tinha isso comigo, que eu nunca ia faltar à faculdade ou faltar uma prova na faculdade por conta de trabalho. O que eu tivesse que fazer no trabalho, eu iria fazer no meu horário de trabalho. Nada era mais urgente. Eu não trabalhava na área da saúde, entendeu? A vida de alguém depende de mim. Então, essa parte do comércio é que me estressa, sabe? É que eu não consigo engolir essa urgência, sabe? Então, esse supervisor, né, tava lá, todo mundo arrumando, babá. Aí, ele pediu para que eu fizesse uma coisa que, assim, eu sabia que ia durar umas 5, 4 horas, aquele departamento, para fazer o que ele pediu, as alterações. E aí eu falei com ele, olha, eu não vou ter como fazer isso hoje, porque daqui a 1 hora eu vou para a faculdade. E aí ele olhou para mim e falou assim, não, você vai fazer. E aí eu, sabe assim, paralisei e falei, não, eu não vou fazer. E aí ficou aquele climão, eu peguei minhas coisas, fui embora, porque eu já tinha falado, ó, faculdade, fui embora. Eu fui pra faculdade com uma dor de cabeça, minha cabeça estourando. E dali pra frente, foi só pra trás. Eu comecei a cada vez mais ser muito mais maltratada. Parece que eles sempre tinham um jeito de me punir, sabe? E até o momento em que eu estava arrumando a vitrine, deu meu horário de almoço, eu fui almoçar, eu comecei a comer, eu comecei a me sentir muito mal. Eu não entendi, assim, né, muito bem o que estava acontecendo, por que eu estava passando mal. Eu fui pro vestiário, terminei de almoçar, fui pro vestiário, e sentei no chão, e tinha uma amiga que estava do meu lado e falou assim, Luana, sua boca tá cinza. Botou a mão em mim e falou, nossa, você tá gelada. O que tá acontecendo? Tá passando mal? Eu falei, cara, eu não tô me sentindo bem, mas eu não sei o que tá acontecendo. E aí eu só conseguia ficar de olho fechado. Aí virou aquela maluquice, né? Na empresa, de Luana tá passando mal. Eu trabalhava num shopping, então tinha uma unidade de corpo de bombeiro lá dentro. Me levaram para esse lugar. Detalhe, o bombeiro ainda tentou me evangelizar. E aí, pós-atendimento, um amigo meu, Maurício, querido, te amo, foi me buscar de carro e me deu uma carona para casa, né? E isso foi num sábado. Quando foi na segunda-feira, eu fui no médico, eu fui no cardiologista, porque eu pensei que eu tava tendo algum problema de coração, né? Eu tava tendo muita taquicardia, né? Eu tava me sentindo péssima. Fiz todos os exames. Eu lembro que eu não tinha 3 meses de experiência ainda, então eu não tinha direito ao plano de saúde da empresa. Gastei um dinheiro que eu não podia, fiz diversos exames, a consulta no particular foi um absurdo, paguei e fiz, né? E o médico falou assim pra mim, olha, seu coração tá vendendo saúde, tudo que tem acontecido com você, o que tá acontecendo com você é psicológico. E aí eu vou te encaminhar para um psicólogo, para um psiquiatra e tal, e foi aí, em 2018, que eu comecei o meu tratamento com antidepressivos e ansiolíticos. E aí eu mandei uma mensagem para essa minha gerente e expliquei a situação. Falei, olha, eu quero conversar muito honestamente com você, sendo muito sincera. Eu não estou bem, eu quero continuar nesse trabalho, mas eu preciso que vocês sejam compreensíveis comigo. Falei isso foi na segunda. Quando foi na terça, eu fui trabalhar, já tomando remédio. E aí, né, eu tava assim, meio devagar, porque remédio forte, né, você não tá acostumado, seu organismo. E aí ela já começou, faz isso, tudo aquilo, blá, blá, blá. E aí, cara, meu coração já começou, eu já comecei a suar frio de novo. Eu falei, pronto. E aí foi onde eu parei e falei, cara,
O que mais eu vou esperar para sair daqui? Sabe? Cair no chão, me debatendo? Porque assim, eu já não tenho mais vontade de vir, a minha autoestima tá péssima, eu não me sinto respeitada, não me sinto valorizada, eu já tô tendo um problema de saúde, o que mais eu tô esperando? E aí foi onde eu sentei, né, na sala da gerência, pedi para conversar com ela e falei, olha, não dá mais para mim, quero minha demissão. E aí, ao invés dela ainda ter um pedaço que fosse, um resto que fosse de empatia, ela simplesmente largou a frase: pois é, são poucos que têm o meu ritmo de trabalho. Não é todo mundo que aguenta. E aí, né, não falou nada comigo, não me desejou melhoras, nem boa sorte, nem nada, sabe? Foi desse jeito. E eu saí de lá, e essas duas experiências, é porque eu tenho outras experiências, mas essas duas experiências para mim foram as mais marcantes em relação à saúde mental, né? A chefes tóxicos, abusivos, assediadores. Mas essas duas experiências, elas me ensinaram muito sobre limites, né? Óbvio que eu passei algumas situações na minha vida depois disso, né? Com amizades, com certo tipo de pessoa, em algum trabalho que eu fosse prestar e tal, mas eu nunca mais deixei as coisas escalarem esse nível, porque a gente precisa aprender a lidar, a gente precisa aprender a ser melhor pela gente mesmo. Então, ninguém mais vai fazer aquilo que eles fizeram comigo. Eu aprendi a me defender. E é sobre isso que eu tô dizendo, sabe? Da gente saber a hora de sair de uma situação dessas, de uma pessoa dessas. E eu queria saber de vocês qual foi a situação que vocês conseguiram sair, né? Qual foi a situação que vocês passaram e como vocês conseguiram sair, certo? Muito obrigada por me ouvir até aqui. E seguimos puxando mais coisas desse diário que é a minha vida, tá bom? Um beijo e até a próxima.